Oi, gente, é um grande prazer para mim, minha querida amiga, e meu amigo está aqui sempre compartilhando com uma mensagem especial, uma mensagem muito edificante. Nós estamos vendo aqui uma série de mensagens relacionada à saúde mental. Hoje, nós vimos o último tema sobre qual é a relação que existe entre a felicidade e a saúde. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte deste assunto. Qual é a relação que existe entre a saúde e a felicidade? Tenho certeza que você vai gostar da mensagem de hoje. Você vai ver dicas especiais, dica muito importante de saúde e felicidade. Então seja bem-vindo, meu querido amigo, seja bem-vinda, minha querida amiga, para a mensagem de hoje. Vejam só essa história. Certa vez, o psiquiatra, o Dr. Sadler, ele foi abordado por um antigo paciente seu. Esse paciente, se aproximando ali, disse assim para o doutor: Olá, doutor, como vai o senhor? O Dr. Sadler, ele cumprimentou ali aquele homem. Este homem, na verdade, ele era um antigo paciente seu. Ele era um homem, este homem estava com uma expressão de saúde e felicidade. Ele era, de fato, um homem cheio, meus queridos, de energia, inextinguível e claramente satisfeito ali com a vida. Mas, no entanto, fazia menos de 2 anos, esse mesmo homem, ele esteve ali no consultório do doutor, apresentando-lhe um quadro vivo de angústia e desesperação. No desejo de conseguir ali boa posição, esse homem, meus amigos, havia esgotado a saúde e tornando-se desesperado. Ele descuidava da alimentação, ele privava-se de exercícios físicos e deixando de lado ali a família e os seus amigos. Ele dedicava toda a partícula da sua energia a uma só coisa, aos negócios. Ele vivia para eles dia e noite. E como é costume nos negócios, em troca de sua dedicação exclusiva, eles lhe haviam dado má digestão, alta pressão do sangue e dores de cabeça e insônia. E como se sabe, a acidez do estômago e a suave disposição, elas não andam juntas. E um temperamento, meus queridos, bilioso, não proporciona alegria. Então esse homem, ele se achava em um círculo vicioso, forjado por ele mesmo. De pouca paciência e rosto austero, causava espírito de repulsa ali em seus companheiros de trabalho. E sua esposa e os seus filhos sofriam grandemente por causa de sua aspereza e irritabilidade, e seu descontentamento se manifestava, meus queridos, em impertinências diárias. Então, por conseguinte, ele não via em torno de si senão, infelizmente, senão desgraças. Naturalmente, isto afetou ainda mais sua saúde, a ponto de levá-lo às bordas da ruína completa. Quando então este homem foi procurar o Dr. Sadler em busca de auxílio, depois de ter ali conversado longamente com o homem e discutido toda a situação, o doutor apresentou para este homem muitos e fortes argumentos. Então o homem, ele se conformou, reconhecendo que ele próprio ele havia atraído aquela situação mesquinha. E ele prometeu, sinceramente, meus amigos, dominar-se e tratar de levar a vida de maneira normal e prudente. A sua luta mais renhida ela foi com os negócios, pois ele teve que mudar completamente de rumo e pô-los em seu verdadeiro lugar. Como o doutor lhe havia sugerido, este homem se interessou no clube de crianças e obrigando-se diariamente a dedicar várias horas às atividades desse clube. Tomava parte ali nos jogos das crianças e ele se interessava em seus problemas, proporcionando tudo isto para ele, para este homem, farta, meus queridos, e maravilhosa diversão. E ele se restabeleceu. A princípio foi muito difícil dominar-se, mas ele conseguiu, conquistando ali a simpatia e o respeito dos jovens.
graças à salutar e irradiação de felicidade que esse esforço, meus queridos, voluntário, lhe produzia. Dissipou-se ali grandemente, gradualmente, seu mau humor, a atenção que este homem dedicou ao regime alimentar, suavizou, por assim dizer, a sua disposição, ao passo que o exercício regular completou ali a metamorfose, reconstituindo-lhe o organismo debilitado e os nervos destroçados. Então, em menos ali de um ano, esse homem, meus amigos, ele podia dormir tranquilamente, ele comia como um lobo e se despreocupava com a facilidade de uma criança. De sóbrio e pessimista, este homem ele se transformou em perfeito otimista, vivendo em completa harmonia, meus amigos, com seus companheiros de trabalho e com a família e com o ambiente. E reconhece o Dr. Sadler que às vezes nós nos deparamos com pessoas de alma grande que, apesar das dolências, apesar dos sofrimentos, essas pessoas revelam-se transbordantes de contentamento. Ele então as classifica como os raros santos da terra, que nos levam a cultivar a felicidade a despeito dos contratempos da vida. São boas ilustrações da vontade, meus amigos, de ser feliz. Então, como um desses exemplos, o doutor cita o caso de uma de suas pacientes que ela havia 18 anos, ela se encontrava na cama e, apesar de seus sofrimentos de contínuas dores, essa mulher se mostrava sempre alegre e feliz. Sem dúvida, o doutor diz que são poucos entre nós os que sabem dominar-se assim. Em geral, nós somos muito mais suscetíveis à felicidade se gozamos de boa saúde, não é verdade? Notemos que, se bem que seja, a felicidade é uma flor do espírito, fruto da mente, mais do que da carne. Suas raízes se nutrem de nosso bem-estar físico e pode-se dizer que, sem vacilação, que a saúde, ela com certeza é o fator que contribui mais para uma vida cheia e feliz. E que é a primeira coisa, meus amigos, que deve se cultivar se queremos a felicidade. À medida que se for compreendendo melhor a química assombrosa do organismo humano, mais claramente ressalta a relação que há entre a boa saúde e a felicidade. Os entendidos aí em nutrição, eles afirmam que a alimentação, ela afeta a nossa personalidade e pode produzir mudanças muito notáveis. Nós vamos ver agora a relação da alimentação e da personalidade. Em uma série de estudos em torno da vitamina B1, certo grupo de jovens enfermeiras ali empregadas no hospital e que sempre demonstraram temperamento ali normal, existindo sempre entre elas sempre o espírito de concórdia e cooperação, elas viram completamente, meus amigos, transformadas essas disposições da vida em comum dentro de poucas semanas, sem saberem, mas devido ali a um regime carente dessa vitamina B1, em vez de sentirem, como antes, disposição alegre e otimista, elas se tornaram pessimistas e as disputas entre elas tornaram-se cada vez mais frequentes. Elas já não eram capazes de cooperar entre si. Daí se diz hoje em dia que a vitamina B1 é a vitamina que sustém o moral, ou que transforma a personalidade. Uma outra experiência notável, ela foi feita num laboratório médico-militar de nutrição em Chicago. Nestes 7 voluntários, eles foram submetidos a uma dieta deficiente em proteína, como também em tiamina B1, riboflamina B2 e niacina, ou seja,
as principais vitaminas do complexo B. Ao fim de apenas 15 semanas, homens sujeitos à experiência apresentaram os sintomas seguintes, a despeito ali da abundância de comida: debilidade, insônia, falta de apetite, dores nas pernas, depressão, hipocondria, e os pacientes não se recobraram enquanto as vitaminas não lhes foram reincorporando copiosamente. A alimentação, enfim, como diz ali o relatório dessa pesquisa, dessa experiência, numerosas investigações, meus amigos, têm demonstrado que as deficiências agudas das vitaminas B, como a tiamina, riboflavina e niacina, ocasionam mudanças radicais na personalidade. Mudanças que apresentam o quadro da psiconeurose, quer dizer que podem causar afecções nervosas ou transtornos dos processos mentais. E há certamente, meus queridos, autores que se inclinam a considerar a alimentação defeituosa como a causa principal da neurastenia e psicastenia e outras perturbações da personalidade e ali do sistema nervoso também. Outros exemplos de alteração, por exemplo, a simples falta de cálcio na alimentação, ela contribui para que as crianças sejam irritáveis, e se a falta é muito pronunciada, elas podem chegar a ter câimbras e convulsões. A presença das vitaminas B nos alimentos, especialmente a vitamina B1, ela melhora sensivelmente a capacidade de aprender, e muitas interessantes ali experiências se tem feito ultimamente, que parece assinalar o ácido glutâmico, um dos aminoácidos essenciais da proteína, como fator importante para o desenvolvimento da inteligência e até para tratar, meus queridos, de certas afecções mentais. Então, outras experiências se referem a um componente do grupo B de vitaminas que se tem designado no momento como fator N. Trata-se de um efeito notável. Parece que as cobaias, quando lhes falta na alimentação esse fator N, elas preferem a água na qual se haja acrescentado, vejam só, álcool em vez de água destilada, e isto contrariando a natureza normal dos animais, que não se manifestam inclinados a beberem álcool. Mas as cobaias, carentes dessa vitamina, elas chegam ao extremo de ingerir a diluição de álcool em proporções, meus amigos, enormes, que corresponderiam a 3 copos por dia no ser humano. Incrível. Mas à medida que se lhes vai ali proporcionando uma preparação à base de fígado, que contém o fator de que nós estamos tratando, essas cobaias elas vão diminuindo o consumo de álcool. Finalmente, meus amigos, elas recuperam a sua preferência normal e natural pela água destilada. É muito fácil ver tudo que isto implica do ponto de vista da personalidade ou conduta humana, sem se levar em conta que a afeição do álcool, que tantos indivíduos prejuízos ocasiona ao indivíduo por ele dominado, e a sociedade arranca, meus queridos, tendências emotivas. 90% das enfermidades tem como causa a alimentação defeituosa, isso mesmo. E não cabe dúvida de que, se houver o devido cuidado, desde a mais tenra idade até a velhice, se gozará em geral desse estado de saúde que tanto se assemelha à felicidade, e que uma autora, assim ela descreve: vitalidade, eficiência, resistência, serenidade,
vivacidade, mentalidade alerta, sim, graça, encanto, beleza, olhos brilhantes, de vida, cabelo lustroso, de um brilho natural, lábios coloridos e sempre prontos a sorrir. Tudo isso, meus amigos, contribui, por certo, para o desenvolvimento da personalidade agradável. Quer dizer, para a felicidade, a alimentação, na verdade, ela pode influir diretamente sobre a felicidade, isso mesmo, em razão do efeito que tem o sistema glandular endócrino. Por exemplo, deixe que falte durante certo tempo os poucos miligramas de iodo de que necessitamos diariamente. E logo passaremos a sofrer de bócio. E mais ainda, em virtude da falta do hormônio chamado tiroidina, segregado pela tireoide. O nosso coração ele começa a bater mais lentamente. As contrações de nosso canal digestivo se reduzirão em frequência e vigor, como que haverá constipação e a pessoa se torna melancólica e ela não tem, meus queridos, resistência e pode ter tendências à obesidade. Isso mesmo. A circulação torna-se afetada e a pessoa sente frio nos pés, nas mãos. E também a falta de memória. E a pessoa ela sente frequentes dores de cabeça. Como se pode notar, meus queridos, a alimentação ela tem que ver com o sistema endocrino. E quando entramos nesse terreno, nesse assunto, nós enveredamos por um campo vastíssimo, porém diretamente relacionado com a saúde e a felicidade. Em verdade, o efeito dos hormônios segregados pelas diferentes glândulas endocrinas, pituitária, tireoide, suprarrenais, gonadas, elas exercem variada e marcada influência sobre nossas emoções e, portanto, sobre o nosso ânimo e temperamento. Basta, por exemplo, considerar de passagem outro dos exemplos de quanto pode significar para a felicidade de uma ou várias pessoas o funcionamento de uma glândula diminuta. Trata-se desta vez da hipófise, ou pituitária, que não pesa sequer 1 gramo e não ocupa mais espaço do que uma ovelã na base do cérebro. Está ela em relação íntima com a região do tálamo e subtálamo, de onde se crê que mantém o controle, meus amigos, autônomo do corpo. Esta pequena glândula ela é que regula toda a família endócrina, especialmente as tireoide e as suprarrenais, as glândulas de reprodução e outras. Somente nas últimas décadas é que se descobriram algumas de suas importantes funções. As forças, por exemplo, do sexo, elas vão estritamente relacionadas com a ação da pituitária, e ela é, entre outras coisas, a encarregada de segregar a seu devido tempo, quando, por exemplo, o adolescente chega ali à puberdade, os hormônios que provocam as notáveis mudanças que os transformarão em homens e mulheres, mesmo na idade adulta. É um produto da pituitária, o hormônio excitante dos folículos ovários, o que controla a produção de outros hormônios, como o estrogênio e a progesterona, que por sua vez regem os estados emotivos da mulher. Meus queridos, na verdade está comprovado hoje que os efeitos da pituitária determinam o crescimento dos ossos e, portanto, decidem a estatura que devemos alcançar. De modo que
o excesso de um de seus hormônios dará um gigante desproporcional, e da deficiência resultará um anão. Então todos esses fatores, meus amigos, eles podem afetar consideravelmente, com certeza, nossas possibilidades de felicidade, isso mesmo. Então cada dia mais nos compenetramos da grande verdade expressa pelo apóstolo Paulo, de que o nosso corpo ele é o templo do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, e como tal nos cabe cuidá-lo. E com efeito, o instrumento ele é o instrumento pelo meio do qual se expressam as manifestações, meus amigos, do reflexo da grande inteligência, constituindo por nossa mente e da alma, na qual se propôs restaurar sua imagem, que ali estampou no princípio. É incontestável é que o corpo são, com certeza, ele contribui para que a mente também seja sã. E esta, por sua vez, reage sobre o corpo para mantê-lo, meus amigos, são se ela é sã, ou para nele criar uma situação de mal-estar, ou mesmo de enfermidades, que podem com certeza ser mortais, se o nosso corpo se torna campo de ação de emoções destruidoras. A saúde, ela é, pois, como a considerou o Dr. Sadler, o primeiro requisito, meus queridos, para a pessoa ser feliz é a saúde. Então, minha querida amiga e meu amigo, nós vamos ver agora o inventário de nossa saúde. Quando se trata, por exemplo, de fazer um exame de nossa saúde, nós devemos recordar que há 3 normas a levar em conta. A saúde ideal, perfeita, que gostaríamos de ter e que rara vez conseguimos alcançar. A saúde que temos em realidade com frequência é muito inferior ao que é possível e praticável. E a saúde que poderíamos alcançar com a aplicação de conhecimentos e esforços que estão ao nosso alcance. Então essa advertência, ela nos permitirá conhecer em qualquer momento a nossa condição geral, em qualquer melhoria que haja produzido nossa aplicação no programa que nos achamos traçado para chegar à saúde ideal. Então bastará para isso, que sejamos sinceros em nosso próprio julgamento. Por exemplo, responda para você mesmo, para você mesma, com sinceridade, as seguintes perguntas. Primeira, acho prazer e entusiasmo no trabalho e no esporte, sim ou não? Sinto-me descansado ao levantar-me pela manhã e moderadamente cansado à hora de deitar-me, sim ou não? Eu manifesto em geral alegria e confiança com respeito à vida e não sinto aflição nem ansiedade persistente, sim ou não? Eu tenho bom apetite e aprecio os alimentos, sim ou não? Não tenho dores nem incômodos físicos persistentes ou a intervalos regulares, sim ou não? Eu posso dar cômoda e satisfatoriamente 8 horas de trabalho por dia, 6 dias por semana, sim ou não? Nós vamos ver agora os fatores e evidências diretas. Programa de vida saudável. Por exemplo, na alimentação. Você se alimenta pelo menos com 1 xícara de leite por dia, sim ou não? Pelo menos 3 qualidades de verdura de folha por semana? Uma fruta fresca por dia? Alguma verdura além de mingau ou sopa por dia, sim ou não? Em todos os alimentos, algo que exija mastigação, sim ou não? Nada entre as refeições. Se come doces, bombons, é só ao fim da refeição, sim ou não? Você bebe de 4 copos de água por dia, sim ou não? Você dedica de meia a 1 hora de exercício vigoroso ao ar livre, em campo de esporte ou em piscina de natação?
ou em algum trabalho físico, 3 horas por semana ao ar livre, também com energia suficiente para provocar transpiração abundante, sim ou não? Você toma diariamente um banho tônico adequado ao seu temperamento e flexiona a pele, sim ou não? 2 vezes por dia você escova os dentes com eficiência, sim ou não? Evacua satisfatoriamente 1 vez por dia e cuida regularmente desta função e dorme de 8 a 9 horas por cada noite, sim ou não? Você repousa de 10 a 20 minutos cada dia de trabalho entre as 11 e as 14 horas, sim ou não? Você dedica de 1 a 2 horas por dia, além do exercício diário, à recreação social, ou à leitura ou outras ocupações recreativas, sim ou não? Você observa um dia inteiro de descanso do trabalho regular cada semana, sim ou não? Você, minha querida amiga, meu querido amigo, dedica pelo menos 2 noites ou tardes por semana, além de descanso semanal, a uma atividade diferente da sua profissão, sim ou não? Você se veste higienicamente de maneira a se proteger das mudanças bruscas de temperatura? Seu calçado é cômodo e você evita as mudanças de altura dos saltos, sim ou não? Você mantém o seu peso nos seus limites normais, sem passar dos 10% a menos nem de 15% em excesso do ideal para a sua idade, considerando o peso que você deve ter aos 80 anos como ideal para as idades subsequentes? Sim ou não? Veja se você tem, por exemplo, ausência de transtornos remediáveis, como, por exemplo, deficiências cardíacas, deficiências das tireoides, deficiência pulmonar, postura defeituosa, dentadura defeituosa, visão defeituosa, defeito dos ouvidos, amígdalas afetadas, nutrição deficiente, afecções da pele, arcos dos pés fracos, órgãos internos desalojados, desenvolvimento muscular deficiente, imunidade às seguintes doenças, para as quais haja vacina, como, por exemplo, varíola, febre, tifo, difteria. Você é suscetível às enfermidades infecciosas, por exemplo, resfriados que provêm de hábitos anti-higiênicos e condições irremediáveis. Você está livre de falhas de metabolismo reveladas por análises de urina e outros efeitos denunciados por exames médicos regulares e cabais? Conclusão, minha querida amiga e meu querido amigo, este inventário sobre a nossa saúde, ele é recomendado para adultos, tanto como para crianças também. Um exame completo, cada ano. E eu recomendo que você volte este vídeo, analise esse questionário na íntegra. Ele vale para você e para mim. Analisar nossa condição de saúde. Nós estamos vendo aqui a relação entre a saúde e a felicidade. Que mensagem maravilhosa. Dicas maravilhosas de saúde e felicidade. E meu sincero desejo é que Deus abençoe você grandemente. Volte este vídeo, analise ele na íntegra, compartilhe aí com a tua família, nos teus grupos, com teus amigos, para que essa mensagem vá mais longe ainda. É o meu sincero convite que eu faço para você. E minha querida amiga e meu querido amigo, que Deus te abençoe poderosamente. A relação entre a saúde e a felicidade. Que você e eu possamos ter mais saúde, mais felicidade. Que Deus conceda muita felicidade, saúde para você. E que Deus conceda saúde para você e sua família. Se você está passando por alguma situação de enfermidade, confia em Deus, entrega a Ele essa situação e segue essas dicas maravilhosas de saúde. Que Deus conceda muitas bênçãos na tua vida, é o meu sincero desejo. Valeu, gente, até o nosso próximo encontro. Fique todos com Deus, um grande abraço. E eu quero aproveitar, antes de encerrar,
para te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que toda vez que for publicado um novo vídeo, o YouTube irá te notificar. Valeu, um grande abraço, fique todos com Deus, tchau, tchau, amém.